Me diz aí se alguma vez você já recebeu de presente ou deu de presente uma coisa linda igual a essa aqui. Essa aqui, pessoal, é uma planta chamada orquídea. Para quem não conhece muito de plantas, viu? Eu preciso mesmo apresentar. Essa aqui é a orquídea do gênero Phalaenopsis. São muito conhecidas como as orquídeas borboleta. Esse nome, a gente pode perceber pelo formato das flores que essa orquídea tem. Existem várias cores de flores de orquídeas. Essa daqui, olha, é um rosa bem chamativo, bem bonito. E hoje eu vou ensinar você a preparar o vaso mais adequado para esse tipo de planta, viu? É necessário, pessoal, depois que você receber de presente uma orquídea como essa, geralmente ela vem nesses potinhos aqui de plástico, mas é bom você depois, logo em seguida, fazer a troca tanto do substrato quanto do vaso. Eu vou mostrar aqui a vocês um vaso que eu digo que é o mais indicado para esse tipo de planta. Olha só, esses aqui são os vasos de cerâmica. Eles são os mais adequados para orquídeas, porque eles têm, pessoal, esses buraquinhos aqui, olha, que permite principalmente uma melhor aeração, que o substrato seja mais oxigenado, tenha uma grande quantidade de oxigênio, porque as raízes das orquídeas precisam, pessoal, precisam de uma boa oxigenação, uma boa ventilação e principalmente evitar o encharcamento nas raízes dessas plantas. Aqui, nesse vasinho onde ela tá, é até um vasinho legal, tudo bem. E até inclusive, olha, ele proporciona, né, uma boa iluminação, porque as raízes dessas orquídeas, elas também são capazes de fazer fotossíntese. Embora que a contribuição não seja tão significativa como a das folhas, mas essa contribuição da fotossíntese feita pelas raízes das plantas, dessas plantas orquídeas, elas ajudam no desenvolvimento da planta. Por isso, olha, que esse vaso transparente, ele é até legal para essa planta. Mas o substrato onde ela tá, pessoal, ele não é legal não, viu? Esse substrato aqui, ele é bom para o produtor lá, porque ele tem uma grande escala, ele economiza muito e é mais adequado à rotina lá do cultivo na produção. Mas quando você leva uma planta dessa para casa, é muito bom você fazer a troca desse substrato, porque esse substrato ele encharca muito as raízes e com o tempo ele pode acabar apodrecendo essas raízes e consequentemente matando a planta. E esse vaso de cerâmica, ele é muito indicado porque ele evita, né? Na verdade é a cerâmica, o material, a matéria-prima dessa cerâmica, ela é bastante porosa, ela, como é que eu posso dizer? Ela chupa água mesmo, ela evita que o substrato se mantenha úmido por muito tempo. Então é um tipo de vaso que é muito indicado não só para cactos e suculentas, mas para orquídeas também. E para orquídeas esse detalhe dos buraquinhos, ele é muito importante também para o desenvolvimento das raízes, porque às vezes as raízes elas podem sair por esses buraquinhos, ficar agarradas pelo lado de fora no vaso. Isso é muito bom também, viu? Também pela aeração da raiz e para a contribuição da fotossíntese pelas raízes. Aqui, pessoal, eu tenho 5 componentes que podem servir para fazer um bom substrato para orquídeas. É impressionante que até esse materialzinho aqui, olha, ele serve, viu? Muitas vezes você tem aí por perto, que é isso aqui mesmo, hein? É a brita. A brita ela também serve, viu? Para orquídeas. Tem gente que planta a orquídea somente nele e dá super certo. Mas aqui eu também tenho outros materiais, carvão vegetal, perlita expandida, viu? Aqui eu gosto muito de usar, também serve para fazer a composição de um substrato para orquídeas. Aqui é a casca de pinos eu já mostrei para vocês em alguns outros vídeos. Fibra de coco desfiada, essa daqui eu acho interessante que ela não retém muita água igual a fibra de coco em pó. Agora que esse aqui, pessoal, alguém conhece esse material? Parece até alga, né? Mas aqui é um musgo, viu? Musgo esfagno, esse vermelhinho, também muito utilizado para orquídeas. Só que dessa composição aqui, desses materiais aqui, eu não vou usar todos para fazer o substrato para plantar essa orquídea nesse vaso aqui. Os que eu vou usar aqui vocês vão ver já já.
Eu vou buscar fazer um substrato que evite o encharcamento nas raízes. Como eu falei para vocês, esse tipo de orquídea, no caso aqui a Phalaenopsis, ela não gosta de encharcamento nas raízes. Desses componentes aqui, eu vou usar apenas 3 deles. Eu vou usar primeiramente o carvão, vou colocar uma porção de carvão. Outra parte vai ser essa casca de pinos. E por último, pessoal, eu vou colocar perlita expandida. Outra porção, uma parte de cada. São 3 componentes, exceto pela casca de pinos que, querendo ou não, ela acaba retendo um pouquinho de água assim. Mas a perlita expandida e o carvão, eles não vão acumular muita água e assim vão evitar o encharcamento nas raízes. Como eu havia dito, nesse material aqui pode ser plantada a orquídea nele sem problema nenhum. O musgo esfagno, pessoal, eu vou evitar por conta da minha rotina. Eu vou querer regar, na verdade, a planta com pelo menos 2 dias, né? Um espaçamento de 2 dias, então dá super certo para minha rotina. Agora, caso você não possa ficar regando a planta de instante em instante, aí você pode colocar uma pequena parte desse material aqui para a orquídea. Eu digo uma pequena parte porque mesmo assim, você usando muito desse musgo esfagno, você pode acabar fazendo com que o substrato retenha muita água, porque essa é natural dessa composição aqui. Esse material, ele acumula água, ele encharcar, tá bom? Então aqui eu preferi não usar esse musgo esfagno, pelo menos para esse vaso que eu vou fazer aqui. Só essas 3 composições aqui dá super certo. Eu vou fazer a mistura dos 3 aqui e em seguida eu vou retirar a planta do vaso onde ela tá para fazer o plantio nesse vaso aqui, que é o mais adequado. Então é isso que vocês estão vendo aqui, é a composição desse substrato de orquídeas que eu preparei, que vai ser utilizado. Usei apenas 3 materiais, casca de pinos, carvão e perlita expandida. Então chegou a hora onde eu vou retirar a orquídea do vaso onde ela estava, que é esse transparente aqui. Eu poderia, pessoal, só fazer a troca do substrato onde ela está. Como eu disse, a composição desse substrato não é muito boa, pelo menos para você cultivar ela em casa. E lá na produção é uma maravilha, né? O produtor, ele tem toda a técnica, aí lá dá certo. Mas aqui eu aconselho você sempre fazer a troca do substrato, ou seja, quando você receber ela de presente ou comprar. Aqui basicamente eu estou vendo que tem fibra de coco, tem uma parte de fibra vegetal. Eu vou retirar toda essa fibra, pessoal. Aí sim eu vou substituir ela por essa composição que eu fiz no novo substrato e imediatamente eu já coloco ela no vaso novo. Percebam que a coloração dessa raiz dessa orquídea é bem esverdeada por conta da exposição à luz, e isso, como eu havia dito, é um complemento, né? É uma raiz que faz mesmo fotossíntese, mas embora seja útil para a planta, não é obrigatório que ela seja exposta à luz. Ela vai ficar naquele vaso novo, por enquanto ela estiver ainda em desenvolvimento e adaptação ao novo vaso. Depois que ela colocar as raízes para fora dos buraquinhos, isso daí vai ser lucro, viu? Isso daí, mas não é obrigatório não. O importante é que ela fique em um substrato que não retenha água, porque esse daqui, pessoal, ele fica ensopado. É uma composição que em maior parte é uma fibra vegetal. Imagino que seja mesmo a fibra de coco. Então a gente vai fazer a substituição. Aqui tem algumas formiguinhas aqui. Olha, eu não sei se elas são prejudiciais às raízes, eu não sei dizer isso. Infelizmente, eu não cheguei nessa parte aí da entomologia na raiz das orquídeas. Mas eu vou ter que retirar. Eu tenho que deixar essa orquídea o mais livre possível desse substrato onde ela tá. Porque aqui, olha, dá para perceber que tem raízes que já estão se desfazendo, já estão apodrecendo. Eu imagino que seja justamente essa composição que tenha feito com que essas raízes se apodreçam. Retirando aqui os excessos. Outro detalhe, pessoal, é esses palitinhos aqui. Esses palitos, eles são facultativos. Eu vou fazer a retirada deles porque eles servem, sabe para quê? Para segurar
a haste floral em pé. Eu vou retirar só enquanto eu estou fazendo esse preparo. Depois eu posso colocar de volta, mas só depois que a planta estiver plantada já no novo vaso. Estou fazendo então a retirada desses palitinhos. Os palitinhos servem só para segurar a haste floral, para que ela fique bem bonita, né? Bem à mostra. Pronto, retirei, olha, ficou até... Dá para perceber que é bem flexível, né? E realmente, para deixar ela mais bonita, é necessário esses palitos para dar mais sustentação para essas flores, essas hastes florais. Aqui eu vou retirar ainda mais o excesso. Outro detalhe importante, muito importante. Aqui, pessoal, muitas dessas plantas, quando vem no vaso, na primeira vez que você vai fazer a troca, você pode encontrar isso aqui. Isso aqui, não sei se vai dar para perceber, é uma esponja. É um tipo de espuma, que aqui ele é um tipo de plug, que durante a produção, o crescimento dessa planta, eles colocam esse plug para o início do desenvolvimento da planta. Só que aqui é obrigatório, viu? Não esqueçam, retirar completamente esse plug, porque ele acumula muita água e pode até chamar esses insetinhos aqui, ó. Virou uma casinha para essas formigas. Tô tirando tudo mesmo. Eu só vou evitar lavar essas raízes, porque aí não vejo necessidade não. Mas somente se tiver muito conteúdo apodrecido, aí eu aconselho você a lavar em água corrente, mas só faça o plantio depois de secar as raízes, tá bom? Todo o excesso aqui, a maior parte já foi retirada. Olha só como é a planta sem o substrato. Essas são as raízes da orquídea, que é a haste floral, bem molenga, né? Porque não tem a estrutura para ela se apoiar. Mas é assim mesmo que tem que ser feito. Esse substrato aqui eu vou descartar, porque ele tem formiga. Caso não, se não tiver nenhum bichinho, você pode reaproveitar esse substrato, que ele é muito bom para germinação de sementes, viu? E também para o crescimento de pequenas mudas. Eu vou fazer o descarte dela porque tem essas formigas e eu não quero elas por perto não. Tive péssimas experiências com essas formigas aqui. Se alguém viu aí as sementes que sumiram, semente do Gymnocalycium raro, né? Muitas dessas formigas foram as responsáveis por levar, por roubar, saquear as sementes do Gymnocalycium. Então, eu quero a distância delas. Agora eu já estou dando início ao plantio. A primeira coisa que eu tenho que observar é a posição com que essa orquídea vai ficar em relação ao vaso. Esse vaso é um vaso que vai ficar pendurado na parede, é um vaso de parede. Aqui esse buraquinho de trás é para colocar no prego ou num parafuso e ela vai ficar na parede. Então essa parte aqui vai ser a parte da frente. Essas folhas dessas raízes, essas folhas dessa orquídea, pessoal, olha, elas estão como se fosse dois bracinhos para frente, né? Querendo abraçar alguma coisa. Imagina aí, a minha imaginação é fértil. Imagina que seja o braço direito, o braço esquerdo, eles estão voltados para frente. Então, esse lado aqui tem que ficar para frente. Resumindo, eu vou colocar primeiro a planta aqui com as raízes já bem ajeitadinhas, todas para dentro do vaso, nessa posição, com os bracinhos da orquídea para frente, exatamente assim. Agora eu vou fazer somente o enchimento desse vaso. Olha como vai ser que o substrato, eu vou colocando os componentes do substrato aqui já pronto dentro desse novo vaso. Vai ficar meio bagunçado aqui, pessoal, porque eu tô gravando sozinho. Mas a gente sempre dá um jeito. Opa, eu vou preencher até a borda desse vaso. Depois eu vou colocar de volta as hastes que vão dar sustentação às hastes florais, que são aqueles dois palitinhos. Eu vou colocar eles de volta para sustentar a planta de pé. Vocês vão ver o resultado de como vai ficar. Aqui eu dou umas batidinhas para decantar melhor os componentes.
Se precisar, eu imagino que vou precisar fazer mais substrato, que a quantidade aqui não deu. Vai ficar tudo legal. Olha, aqui já está concluído. Parece meio esquisito, a orquídea tá com as flores para frente, mas essa é a posição mais adequada para ela. Mas como aqui, pessoal, é um estabelecimento de vendas, eu vou ter que deixar ela bem bonitona, né, para atrair a atenção do cliente. Então, realmente eu vou colocar de volta aqueles palitinhos para deixar a plantinha com as flores sustentadas para cima, para deixar ela mais atraente. Mas se você tiver em casa aí, eu aconselho você evitar colocar esses palitinhos. Deixa ela assim na posição natural dela mesmo, com as hastes florais voltadas para frente. É assim que ela deve ficar. Ela ficaria, olha, na parede, pendurada, olhando para frente com suas flores. Olha só como ela ficou linda. Agora, pessoal, o próximo passo é fazer a rega. Porque esse substrato, o material estava todo seco, então eu vejo necessário fazer a primeira rega dela com substrato novo. Estou utilizando aqui um vaso, aqui, um regador de bico fino. E eu vou regando essa orquídea somente no substrato. Eu posso molhar as folhas dela sem problema. Eu só vou evitar molhar as flores. Mas aqui eu já faço a primeira rega dessa coisinha linda aqui, que é a orquídea Phalaenopsis, de flores rosadas, com um rosa bem chamativo, bem bonita, agora em um novo substrato. Eu vou levar ela lá para frente para expor, né? Porque ela é assim, como eu havia dito, que é um estabelecimento comercial, é aqui que eu trabalho e vez ou outra eu faço esses arranjos para atrair mais a atenção do cliente. Às vezes o cliente não sabe, mas a gente também faz serviço de preparo de vasos como esses. Eu faço os terrários também. Em outra oportunidade, se possível, eu posso mostrar aqui em um vídeo como fazer e ensinar também a fazer os terrários, que eu já mostrei para vocês aqui. Agora, pessoal, não ficou mais bonitona aqui? Não tá ótimo para dar de presente? Essa planta, pessoal, é uma ótima planta para você presentear, viu? A orquídea, ela nunca deixou de virar moda de combinar, né, como um tipo de presente, principalmente para quem gosta de plantas. Mas geralmente quem recebe o presente ainda não tem muita experiência com o cuidado dessas plantas, principalmente não sabe bem como fazer a troca do vaso. Aí você faz o quê? Você pode marcar essa pessoa aqui no meu vídeo, viu? Compartilhar. E aproveitando também, pessoal, se vocês puderem aí, dar aquele like lá, viu? Para dar aquela força. Ativa o sininho, viu? E se inscreva, principalmente se inscreva, porque aqui não vai faltar conteúdo bom para quem gosta de planta. E como aqui é um jardim bem grandão, olha, tem muitas plantas, eu tô aqui no Jardim Flor do Campo, em Fortaleza, no bairro José Walter. Aqui tem planta de todo tipo, plantas frutíferas, plantas ornamentais, plantas medicinais, materiais para jardinagem, jarros. Aqui, olha, nesse espaço ficam as rosas do deserto. Eu já fiz muitos vídeos aqui falando e mostrando como cuidar de rosas do deserto. Tem cactos raros, cactos de colecionador, viu? Quem é colecionador, quiser dar uma olhada aqui nesses cactos pessoalmente, se mora aqui em Fortaleza, tá feito o convite. Então, pessoal, é muita planta mesmo que eu tenho para mostrar para vocês. Por isso, quem apareceu aqui no vídeo só procurando sobre orquídeas, eu digo assim, não vá embora não. Você pode continuar aqui, se inscrever no canal, porque provavelmente eu vou gravar ainda muitos vídeos sobre orquídeas, como cuidar de orquídeas e também como cuidar de plantas com flores no geral, tá bom? Então fica aí o convite para você se inscrever aqui no meu canal, que está só começando, e eu vou mostrar muita planta bonita por aqui, beleza? Então, pessoal, lá está a orquídea, no cantinho onde ela vai ficar. Em meio a tanta planta bonita, fica difícil enxergar ela, mas lá está ali na parede, bem perto dos vasos de orquídeas. Essa é a orquídea Phalaenopsis, com essas flores exuberantes. Ela aqui fica mais saudável nesse tipo de vaso e com certeza ela vai se desenvolver super bem com esse substrato novo que eu preparei para ela. Vamos ver ela mais de perto. Muito linda, viu? Ela ficou nesse vaso.
Tem muitos vasos aqui, se eu pudesse eu encheria todos eles com orquídeas, que fica mesmo uma belezura. E aí, o que é que vocês acharam aí? Ficou legal?